Olá, meus amores, estamos de volta com seu canal Fundamento e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre estes conflitos que estão acontecendo no mundo. Vamos falar um pouco de Rússia e Ucrânia, tudo que envolve este conflito lá fora, lá no exterior, Europa, Oriente Médio. E, como sempre, vamos terminar aonde? Aqui, onde na verdade tudo começou, né? Vamos levar todos estes acontecimentos para que aquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que a Bíblia nos deixou, as profecias de mais de 2.600 anos atrás, que já nos falavam dos acontecimentos que estamos vendo hoje nas nossas televisões, nos nossos computadores, nos nossos celulares. Vocês sabiam que existiu um profeta chamado Daniel, que há 2.600 anos atrás nos falou com riquezas de detalhes tudo isso que está acontecendo hoje? Tudo isso que a gente está ouvindo falar no mundo sobre a economia, sobre a política, sobre as guerras, sobre os conflitos, sobre o petróleo, enfim, tudo isso já estava aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom, meus amores? Então, não é novidade para todo mundo que nós já estamos entrando aí praticamente em um mês de guerra, conflito entre Ucrânia e Rússia. A gente já falou sobre o assunto, eu aconselho vocês a assistirem os 2 outros vídeos que eu falo sobre este conflito, sempre levando para o lado espiritual. O mundo enxerga o físico, o econômico, as armas, as mortes, né, de pessoas, o problema que isso vai trazer para o bolso. O mundo enxerga isso, o petróleo, o dinheiro, o dólar, as nações, território, poder. Mas nós que conhecemos as escrituras e sobretudo quem conhece a escatologia bíblica, que estuda as coisas do futuro, nós vemos o espiritual por detrás de tudo isso. E é isso que a gente vai tentar trazer aqui para vocês hoje, para vocês terem um pouquinho mais de entendimento. Então a gente sabe que a gente está aí nesse quase um mês praticamente de guerra e a gente tem visto os últimos acontecimentos entre a Europa e o Oriente Médio, que está aí se infiltrando de um modo muito direto a esse conflito e que isso vai repercutir mundialmente com relação ao petróleo, né? A gente tem visto aí, né? Gente, a gente já tá pagando mais caro. A gente vai no supermercado de manhã, vai à tarde de novo, já é outro preço. A gente já tá pagando as consequências, a gente já tá pagando as consequências na luz, que já tá vindo mais cara, o gás que está aumentando, a gasolina, tudo isso aí a gente já sabe e a gente já tá sentindo no bolso. E isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. E a gente sabe que isso só vai piorar, não vai melhorar, porque, meus amores, é aquilo que eu falei desde o primeiro vídeo. Efeito dominó, lembra? Caiu uma peça, agora vai cair uma atrás da outra. Isso só vai continuar. A agricultura, enfim, tudo vai ficar pior para o povo, para a população, independente se é da Europa, Estados Unidos, Brasil, no Oriente Médio, aonde for. Sempre vai ficar pior para o povo, né? Porque a gente vai pagar sempre pelas consequências dessa maldade humana, dessa ambição humana. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? Para isso que a gente vai falar e a gente vai ler na Bíblia, o que o profeta Daniel já nos ensinou, já havia nos ensinado, deixado pra gente, sobre as profecias do futuro. A gente tem visto uma proximidade muito grande dos Estados Unidos com a Europa. A gente está vendo nos últimos dias a Europa se unir. Vamos vendo o que eu quero falar, onde a gente vai chegar. A gente está vendo a Europa se unir, né? Os Estados Unidos ali sendo aí, né, o intermediário, digamos assim. Biden, o presidente dos Estados Unidos, está indo para a Europa agora justamente para se reunir com os principais líderes da Europa para tratar de resolver esses assuntos e a consequência econômica,
principalmente a consequência com relação ao gás e ao petróleo. Por outro lado, a gente está vendo o Oriente Médio mexer os seus pauzinhos, né? O Oriente Médio com relação a ataques a Israel, ameaças e, enfim, um semeando contenda aqui, outro semeando contenda ali. Estamos vendo aí negociações, não é nem por debaixo dos panos, é escancarada do Oriente Médio com a China. Lembra que eu falei no vídeo anterior que a China é a que mais vem ganhando e é o que mais vai ganhar com essa guerra? Esses acordos com relação à compra e venda de petróleo com a moeda chinesa e não mais o dólar, sendo que isso seria uma catástrofe, digamos assim, ai, que palavra difícil, com relação à economia do mundo, né? Porque o acordo sempre foi comprar petróleo em dólar, né? Então, por exemplo, se o Brasil quer comprar o petróleo, digamos assim, o Brasil tem que trocar o real por dólar e daí comprar o petróleo, e assim em todos os lugares. Não, eu não posso comprar petróleo com real, eu não posso comprar o petróleo com euro, eu não podia comprar o petróleo com o ien, que é a moeda chinesa, e agora as coisas estão mudando. Então, e isso tudo preocupa quem? Estados Unidos, porque vai mexer no bolso, o dólar, que hoje é considerada a moeda mais importante. Me afoguei. Então, por um lado, a gente vê as movimentações do Biden querendo unificar a Europa. Por outro lado, a gente vê negociações meio túrbias no Oriente Médio com relação a petróleo e dólar. E por que eu tô falando tudo isso para vocês? Porque é importante a gente entender essas movimentações de países, uniões daqui de países aqui, uniões de países lá no Oriente Médio, alianças políticas. Por que eu tô falando sobre isso para vocês? A gente precisa entender essas alianças políticas, porque a gente vai ver na Bíblia com relação a essas alianças políticas agora. A gente vai entender o que Daniel nos falou, deixou escrito pra gente há mais de 2.600 anos atrás, com relação às alianças políticas. E eu quero que vocês, meus amores, a partir de hoje, vocês que já estudaram alguma vez Apocalipse comigo, eu lembro que eu já falava isso. Quem estudou comigo há alguns anos atrás, vocês sabem que eu já falava isso e agora eu vou falar com muito mais força. Prestem atenção, meus amores, quando vocês ouvirem falar de grupos políticos que se unem em aliança. Por exemplo, vocês já vão entender o que eu quero dizer. Começa a prestar atenção quando vocês ouvirem, por exemplo, G7, G20, G11, G não sei o que. Começa a observar estes grupos de países que começam a se unir em aliança política. E lembrem-se de mim o dia que vocês ouvirem falar de um G10. Até agora a gente tem aí G20, G7, G11. Lembrem-se, o dia em que vocês ouvirem falar de G10, corra para cá. Aliás, já deve correr para cá agora. Mas o dia que vocês ouvirem que está se organizando um grupo de países que eles irão colocar o nome de G10, ai, cuidado, porque o fim é iminente. Vamos ver aonde a Bíblia nos fala desse G10 que se chama o último governo mundial que nós vamos ter no mundo. Vamos lá? Acompanha comigo, tá, meus amores? Lá em Daniel capítulo 3, tá? Daniel capítulo 2,
e eu vou dar uma resumida e eu vou ler alguns versículos chaves para a gente entender esta aliança de países. Por que eu comecei a falar para vocês da ida do Biden para a Europa se unindo, lá no Oriente Médio alguns países também se unindo? Por que a gente tem que prestar muita atenção quando a gente começa a ouvir falar de alianças que estão se formando? Por quê? Porque é destas alianças que estão se formando a gente vai desembocar num G10. Num grupo de 10 países que vão se unir. E é isso que a Bíblia nos dizia, que aconteceria nos últimos dias. Então vamos ver o que Daniel nos falou? Vamos lá. Livro de Daniel, capítulo 2. Resumindo a história, Daniel era um profeta do Antigo Testamento e ele teve um sonho que se chama o sonho que muitos já conhecem, da estátua de Nabucodonosor, que Daniel teve a visão que o rei sonhou e Daniel interpretou para ele a visão do sonho dele. No sonho, Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, um império poderosíssimo que o mundo já teve. Para que vocês saibam, a gente já teve até hoje 6 impérios, né? Primeiro foi o Império Egípcio, depois o Império Sírio, depois o Império Babilônico de Nabucodonosor, que a gente vai falar hoje, depois tivemos o Império Medo-Persa, depois tivemos o Império Greco e agora nós estamos ainda vivendo o último império, até agora, que a gente vai estudar quando a gente falar de Apocalipse, o Império Romano, que foi o 6º, e agora a gente está caminhando para o 7º e último império, que são os 10 países que irão se unir. Por isso eu falei para vocês do G10. Então nós já tivemos 6 impérios, culminando aí no Império Romano, e a gente vai entrar para o 7º império, 7º e último império do homem no mundo, tá? Então é só para vocês entenderem mais ou menos isso aqui. A gente vai estudar com detalhe quando a gente estudar Apocalipse. Agora, Daniel vê nessa estátua, Nabucodonosor sonha e Daniel interpreta. Nessa estátua o que tínhamos? Uma cabeça, uma estátua terrível, gigantesca, e a cabeça era de ouro, que representava a Babilônia. Isso tu pode ler aqui no capítulo 2 de Daniel, eu só tô resumindo a história para vocês. A cabeça de ouro que representava a própria Babilônia, o próprio Nabucodonosor. Depois Daniel fala para ele, depois do teu reino, depois do teu império, rei, outro império, outro rei irá surgir inferior ao teu, que são aqui o peito e os braços de prata, que seriam hoje, ou na época, seriam os medos e os persas. Só lembrando, a cabeça Babilônia de Nabucodonosor, antigamente era Babilônia, hoje nós conhecemos com o nome de Iraque, tá? Então a cabeça era o antigo Iraque, ou era a antiga Babilônia, hoje é o Iraque. Os braços e o peito de prata, que antigamente era medos e persas, então hoje nós conhecemos como Irã, que mudou o nome lá em 1945, então mudou, 1935, mais ou menos esses anos aí, mudou o nome de Persa para Irã. Então Daniel viu que depois da cabeça de ouro viria um reino inferior de prata, que seria os medos persas, que hoje nós conhecemos como Irã. Depois Daniel viu o ventre de bronze, de bronze, que seria um novo império ainda um pouco mais inferior, que surgiria depois do Império Medo-Persa, que seria o Império Grego, o Império da Grécia, de Alejandro Magno. Então, esse terceiro reino que surgiria na Terra, que Daniel viu na estátua, seria a Grécia. E o último e quarto império que Daniel descreve, né, na Bíblia, que era um governo terrível e espantoso, que isso aí é descrito lá em Daniel 7, quando ele relata que o quarto império, que é o Império Romano, seria o quarto império da estátua de Nabucodonosor, que representa as
pernas, né? As duas pernas da estátua de Nabucodonosor, representando o quarto império, que é o Império Romano, isso no capítulo 2. Lá no capítulo 7, Daniel descreve como um quarto animal, que seria terrível e espantoso, se referindo também ao Império Romano, que eu não quero falar com muito detalhe sobre isso agora, porque a gente vai estudar muito detalhado quando a gente estudar Apocalipse, mas o Império Romano foi o império mais cruel que existiu e que a gente continua dentro dele de certa forma. Eu já vou explicar como. O Império Romano foi o mais cruel e espantoso. Por quê? Porque o Império Romano, a gente já sabe que o Império Romano foi o que destruiu o mundo, destruiu Jerusalém, crucificaram Cristo, né? O Império Romano foi o que mais matou cristãos. O Império Romano foi aquele que deturpou a verdadeira religião quando instituiu a Igreja Romana. Não vou citar nomes aqui, mas sem ofender ninguém, mas é a história bíblica e eu não posso ter medo de falar, só não vou citar o nome para não ter problemas no canal. Mas a Igreja Romana, que todo mundo sabe, que veio para deturpar o verdadeiro evangelho. Então, tudo isso, todas essas características do Quarto Império Romano, todas as tragédias e desgraças e maldades e crueldades que eles fizeram, começando pela crucificação do próprio Senhor Jesus e depois a deturpação do verdadeiro evangelho com a instituição de idolatria, enfim, tudo isso faz com que Daniel descreva o Quarto Império, que matou cristãos na arena dos leões, crucificaram os cristãos, botavam fogo nos cristãos, enfim, todas as tragédias no mundo cristão aconteceu principalmente no Quarto Império, que é o romano. Então Daniel descreve como um império terrível e espantoso. E ainda do Quarto Império, da estátua de Nabucodonosor, que são as duas pernas da estátua, que era metade de ferro e metade, ou as pernas de ferro. Vamos lá, vamos por partes. As pernas eram de ferro, representando o Império Romano. E ainda tinha os pés da estátua, né? 2 pés, 5 dedinhos em cada pé. Então temos aí 10 dedos que despontam do final do Império Romano, que foi considerado por Daniel um quarto império terrível, espantoso, por tudo isso que eu já falei, e porque dele também surgirá o anticristo. E a gente vai entrar com mais detalhes daqui a pouco e quando a gente estudar Apocalipse. Mas então, Daniel, esse é o resumo da estátua de Nabucodonosor que Daniel interpretou para o rei naquela época. Mas eu quero focar agora aqui no Quarto Império, que é o Império Romano, e que esse império, 2 pernas, e a história nos conta isso. Se vocês forem estudar, procurar livros da história, no Google, enfim, vocês vão ver que o Império Romano se dividiu entre Alexandria e Constantinopla em um determinado período da história por causa da política e da religião, conflitos entre papas e políticos. Então o Império Romano se dividiu entre Alexandria e Constantinopla. Então desta divisão, né, de Roma, do Império Romano, então se dividiram aí os reinos, né? E dessas pernas da estátua de Nabucodonosor, a gente não pode esquecer que Daniel relata dos pés, que se dividia entre barro e ferro. 2 pés, 5 dedos cada pé. Juntando tudo, temos aí 10 dedinhos, que entre eles se mesclam entre barro e ferro, tá? Então, só para vocês irem entendendo mais ou menos o que a história nos conta. A Bíblia nos conta, nos deixou profetizado. A história em livros, a gente pode ler e buscar, nos contam as mesmas coisas, e hoje a gente está vendo isso se cumprir diante dos nossos olhos, começando com esse conflito lá entre Ucrânia e Rússia. Então vamos lá, diz assim, eu vou ler capítulo 2 de Daniel, alguns versículos chaves para mostrar isso aqui para vocês que eu acabei de explicar, tá? Daniel fala assim:
Versículo 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, e as pernas de ferro. Os pés, eu quero que vocês prestem atenção nos pés. Os pés eram parte de ferro e em parte de barro. Então, vamos. Aí aqui ele conta um pouquinho mais sobre a interpretação do sonho, e daí vamos lá para o versículo 40, que diz assim: o quarto reino será forte como o ferro. O quarto reino, como a gente já falou, é o Império Romano. Meus amores, o Império Romano continua dominando o mundo. Militarmente, politicamente, não. O Império Romano continua governando o mundo de que maneira? Religiosamente. Roma hoje não é mais um império, a potência nas armas, nos militares, na política dos césares romanos e governadores, e como era na época dos discípulos, na época de Jesus, que o Império Romano dominava tudo. Eles não dominam mais na força da política e do poder e do dinheiro e seus soberanos césares. Não. Hoje o Império Romano continua vigente, continua ativo, como, meus amores? Religiosamente, com o Vaticano. O Vaticano é o único, o Papa Romano é o único que tem uma cadeira lá no meio dos poderosos políticos. Então, hoje o Império Romano, esse quarto império aqui, que a Bíblia descreve, tanto no capítulo 2 como no capítulo 7 de Daniel, que é descrito como um terrível e espantoso, continua governando o mundo através da religião, tá? E ele vai continuar até o final de tudo, e a gente vai falar mais sobre isso quando a gente estudar Apocalipse, tá? Então ele fala assim: o quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro que quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Foi o que o Império Romano fez. Acabou com o Império Greco de Alejandro Magno, que se dividiu entre os seus 4 generais, que a gente vai estudar mais pra frente, que a história também fala. Gente, estamos diante do livro profético mais seguro. Há 2.600 anos atrás, Daniel descrevia a história que aconteceu e que hoje nós temos nos nossos livros de história, no Google, aonde vocês quiserem pesquisar. Daniel profetizava pra gente e a gente tá voltando a ver tudo isso se cumprir nos dias de hoje. Gente, a Bíblia é maravilhosa. Ai, como eu quero que vocês tenham esse entendimento. Então ele fala assim, 41. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro e de ferro, em parte de ferro será este, um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte, mas por outra parte será frágil. Cadê? Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento.
aliança. O que eu falei para vocês no início do vídeo? Para a gente começar a observar as alianças que os países estão começando a fazer, essa viagem de Biden para a Europa, as alianças do Oriente Médio, Turquia, China, Irã, Síria, Iraque, Rússia com Turquia, Europa se unindo. Vamos começar a prestar atenção nas alianças. E aí ele fala assim: se misturarão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Eles vão se misturar em aliança, mas vai ser uma aliança que não se mistura, ou seja, vai ser um casamento, uma aliança por interesse econômico, petróleo, poder, território, uma aliança sem amor, um casamento sem amor, só por interesse, mas vai existir uma aliança. Então vamos lá, meus amores, daqui a pouco eu vou ler a partezinha final para vocês, que é a que mais me agrada. Mas vamos lá, vamos entender isso aqui. Então Daniel está dizendo que o quarto império, que é o Império Romano, que se dividiu entre as duas pernas, no final Daniel diz que os pés estão divididos, parte em barro, parte ferro, um pouco forte por causa do ferro, o frágil um pouco por causa do barro. Então o que vai acontecer? Temos aí 2 pés, 5 dedos cada um, temos aí 10 dedinhos, que a Bíblia nos diz que representam 10 nações, 10 reinos que irão se unir em aliança por causa do petróleo, por causa da economia, por causa do poder. Então a Bíblia nos falava 2.600 anos atrás que estas 10 nações chegariam um momento que iriam se unir em casamento, se uniriam numa aliança para poder resolver os problemas do mundo. Olha o que segue falando aqui. Mas nos dias destes reis, o que estamos falando? Dos 10 dedos que vão se unir em aliança. E agora aqui vem Daniel e fala, mas nos dias desses reis de países, esses 10 países que vão se unir. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos estes 10 reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro e o bronze e o barro e a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel é esta interpretação. Então, vamos lá. Daqui a pouco eu vou ler Daniel 7 para vocês também. Então, vamos entender aqui, meus amores. Daniel disse que nos últimos dias se uniriam do antigo Império Romano, das 2 pernas. Nunca podemos esquecer que as pernas da estátua representam o Império Romano, representam Roma, que antes tinha o seu poder político, agora tem o seu poder religioso. E que dessas pernas tem os pés, e desses pés temos aí 10 dedinhos que representam 10 nações. 10 nações, ou seja, quando o reino de Roma se dividiu entre Alexandria e Constantinopla, significa que essas 10 nações que vão se unir em aliança para tratar de trazer a paz para o mundo, e que deles vai sair o anticristo, esses países, eles vão ter que ser representados da seguinte forma: 5 países da Europa e 5 países do Oriente Médio. Por isso que é metade em ferro e metade barro,
Porque será países da Europa, do Ocidente, juntos com países do Oriente Médio. Então eles não vão se unir, eles vão se unir em aliança, mas não vão se mesclar. Por quê? Porque vai ser uma aliança por interesse, porque o Oriente Médio odeia Ocidente, odeia Europa. Europa odeia, de certa forma, Oriente Médio. Todos os interesses deles é o quê? Petróleo, território, poder, petróleo, ouro negro. Então, eles vão se unir. Então, meus amores, por isso que eu falei para vocês, estas reuniões que estão começando a ter, essas alianças que estão começando a ter, países da Europa com países do Oriente Médio, começa a prestar atenção a partir de agora. Começa a prestar atenção a partir de agora. Por quê? Porque esses 10 países, forçosamente, porque a Bíblia assim nos descreve, tem que ser 5 países da Europa e 5 países do Oriente Médio que tem que se unir para tentar trazer a paz para o mundo. E do qual a gente sabe que o anticristo vai surgir. E eu já vou ler para vocês isso agora lá em Apocalipse 7. Então vamos lá. 10 países têm que se unir. Dentre estes 10 países da Europa, vai ser os principais países da Europa. Entre eles vai ter que estar Itália e Grécia, sem dúvidas, porque são os países da estátua de Nabucodonosor e são os mesmos países que aparecem também em Daniel 7, que a gente vai ler. Eles vão voltar. A Itália vai ficar até o fim, porque a Itália, Roma, a gente sabe que vai seguir pela religião. Eu acho que tu já foi esperto o suficiente para entender do que religião a gente está falando. Então eles vão continuar até o fim. A Grécia tem que voltar porque é bíblico. Então com certeza vão pegar aí alguns países, os mais fortes da Europa, e com certeza Iraque, Irã, Síria, porque Iraque e Irã, antiga Mesopotâmia, eram um só país que depois se tornou a Babilônia. E daí hoje a gente conhece, separou Iraque e Síria, né? Iraque e Síria eram um só país antigamente. A Babilônia, a antiga Mesopotâmia, se dividiu. Hoje se trata de Iraque e Síria, e Irã, que são os persas, lembra? A parte dos braços de prata da estátua, Irã. Então estes 3 países com certeza vão se unir, e depois mais 2 países do Oriente Médio, com certeza. Aí a Turquia, a Turquia tá ali no meio, né? Meio Europa, meio Oriente Médio. Eu não sei, a Turquia vai estar, com certeza a Turquia vai entrar no grupo das nações. Agora, eu só não sei se ela entra pela Europa ou se ela entra pelo Oriente Médio, porque ela é dividida ali, né? Meia Europa, meio Oriente Médio, enfim. Ela vai estar, com certeza. Mas enfim, meus amores, os países que sejam, a gente tem mais ou menos uma ideia dos que vão estar, sem dúvidas. Os outros vão ser, com certeza, países que tenham mais importância. Alemanha, França, muito provavelmente. Os países árabes, muito provavelmente. Enfim, o importante é que vão se unir. 10 nações. 10 nações vão se unir para que se cumpra a estátua de Nabucodonosor e o que a gente vai ler agora também em Daniel 7. Mas o que eu quero que vocês tenham muito presente? Estas alianças estão começando a serem projetadas. Não é em vão esta proximidade da Europa, com esta crise econômica que eles estão tendo com o combustível, com o petróleo, com o gás, com a queda, com essa bagunça na economia, os alimentos, a inflação, os alimentos subindo de preço, a inflação, a Europa, o Oriente Médio está começando a se engrandecer, exatamente como a Bíblia sempre profetizou. Iraque, Irã, Síria, países árabes estão começando a se engrandecer. Os 5 países, eles precisam voltar ao destaque. Como a Bíblia disse que eles voltariam. E como que eles vão conseguir voltar ao destaque? Através do ouro negro, através do petróleo. Então estão começando estes países do Oriente Médio, porque 65% de todo o petróleo do mundo está embaixo de 3 países do Oriente Médio só.
Então esses países vão começar a se unir em aliança, se fortificar o Oriente Médio, se fortificar a Europa, entre esses cinco países. Então vai se unir o ferro e o barro. Ferro da Europa com o barro do Oriente Médio, para juntar os pezinhos da estátua de Nabucodonosor. A força do ferro e a fragilidade do barro. E aí vão ser 10 reis que vão se unir. E aí a Bíblia fala aqui que no dia desses reis, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Senhor Jesus, ele vai aparecer para dominar todos estes reinos, né? Então, porque o Senhor Jesus vai vir quando estivermos vivendo estivermos não, porque a igreja já não vai estar aqui. Agora, se tu ficar para trás, tu vai ver tudo isso acontecer. E ai, eu espero que tu não fique para trás. Por isso que a gente está tratando de ensinar vocês, para que vocês venham despertar. Mas vamos lá, vamos ler mais detalhes sobre isso e sobre o surgimento do anticristo aqui em Daniel 7. Então diz assim, Daniel 7, eu vou ler a partir do versículo 7 para ficar um pouquinho mais claro, tá, o contexto. Diz assim, depois disso, aí Daniel aqui falando, lá no capítulo 2 de Daniel, Daniel fala de uma estátua. Agora aqui no capítulo 7, Daniel está falando de um sonho que ele teve, em que ele viu 4 animais. Que ele viu um leão, um urso, um leopardo e uma besta terrível e espantosa, que a gente sabe que é o Império Romano, que a Bíblia não consegue nem descrever um animal, de tão cruel e terrível e espantoso que ele era. Então, os mesmos 4 animais que Daniel vê no capítulo 7 são os mesmos 4 impérios que Daniel descreveu na estátua. O leão é a Babilônia, que hoje é o Iraque. O urso é os Medos Persas, que hoje é o Irã. O leopardo é a Grécia de Alejandro Magno, que conquistou os impérios com uma rapidez, por isso que leopardo é o bicho mais rápido da selva. Então a Bíblia descreve Alejandro Magno, o Império Greco, como um leopardo. E o último animal, a besta espantosa. Ai, eu até gosto de falar quando assim, Daniel descreve com um animal horrendo, espantoso, terrível, porque não tinha como descrever o animal que é o Império Romano, de tanta destruição que ele trouxe e continua trazendo até hoje, principalmente pela falsa religião. Então, a gente vai falar com bastante detalhe. Ui, já me dá cosquinha na língua, com vontade de falar tudo pra vocês. Mas aí deixa pra frente lá pro estudo. Se der tempo, né? Eu prefiro até que não dê tempo, que Jesus volte logo. Mas se der tempo, vocês vão aprender direitinho, Daniel. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Então, ele fala assim, depois disso, eu continuava olhando minhas visões de noite e eis o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. De quem que a gente está falando, meus amores? Do Império Romano. Descrito na estátua de Nabucodonosor como 10 reis, os 10 dedos da estátua. Agora aqui Daniel está falando do 4º Império Romano novamente. E agora ele está descrevendo que essa besta tinha 10 chifres. As mesmas 10 nações dos dedos são as mesmas 10 nações que vão se unir aqui em aliança. E olha o que ele fala. Estando eu a observar os chifres, ou seja, as 10 nações, eis que entre eles subiu outro pequeno. Lembra que a gente falou no vídeo anterior do conflito Rússia e Ucrânia? Do chifrinho pequeno? Quem era, meus amores, o chifrinho pequeno? Insignificante, que ninguém sabe quem é e de onde vai surgir. Então Daniel estava descrevendo ele pra gente. Daniel diz assim, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual
3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homens e uma boca que falava com insolência. Então, meus amores, aqui está a aparição do anticristo na história. Aqui, destes 10 chifres, destas 10 nações que a gente já viu, que vão ser 5 da Europa e 5 do Oriente Médio, as mais fortes, que vão se unir em aliança, mas não vão se unir com compromisso, porque o barro e o ferro não se misturam, é uma aliança por interesse. Então, dessas 10 nações, dentre uma delas, vai surgir um chifrinho pequenininho, insignificante, e que quando ele surgir, então ele vai crescer sobremaneira e vai destruir 3 dessas 10 nações que vão estar no caminho dele. Então, vamos ver a tradução da Bíblia para os 10 chifres. Olha só o que diz assim. Olha o que diz aqui, deixa eu ver. Ó, versículo 17. Vamos ler a partir do... Não, vamos ler a partir do 17. Diz assim: estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão na terra. Quem que a gente já viu? Esses 4 animais que são 4 reis que se levantarão na terra. Nabucodonosor, Babilônia, Medos persas, que hoje é o Irã, Grécia, de Alejandro Magno, e o Império Romano. 4 reis, né? Governado aí pelos seus Césares, né? O Império Romano. Se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todos sempre, de eternidade em eternidade. Aqui já está falando do milênio, né? Do quando Jesus vir para governar no milênio. Vamos lá. Então tive desejo de conhecer a verdade com respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, e que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também Daniel, olha Daniel curioso, até parece eu. Daniel, eu tive desejo de saber sobre o 4º império, o terrível, o espantoso, e também eu tive curiosidade de saber com respeito e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu diante dos 3 que caíram, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem ao quê? A 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o chifrinho, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará no tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos e aos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios lhe servirão e lhe obedecerão.
Ai, gente, isso aqui é cheirinho de eternidade, isso aqui é cheirinho de apocalipse, de milênio, ai, de tempos finais. Meus amores, estamos vivendo os últimos dias nesse mundo e graças a Deus por isso. E, claro, para ti que não é nascido de novo, para ti que não tem uma aliança com Deus Altíssimo, abre o teu olho, o tempo tá passando e rápido. Mas para aqueles que esperam a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, que creem nisso aqui, que creem na morte de Cristo na cruz, que são filhos de Deus, isso aqui a gente deseja que aconteça agora. E é isso que eu quero que vocês tenham, entendimento para que vocês venham desejar que isso aconteça agora. Porque é a nossa libertação desse mundo, é a nossa libertação desse corpo de pecado, é a nossa eternidade com Deus e com Jesus. Então, meus amores, vamos entender aqui. Então, mais uma vez, Daniel nos relata as profecias do futuro, antes em comparação à estátua, agora com relação aos animais, e novamente ele vem e fala que esse quarto animal, que é o Império Romano que se dividiu, tem 10 chifres na cabeça, que esses 10 chifres são os 10 reinos que vão se unir. E que dentre esses 10 vai surgir um outro reino pequenininho, um outro chifrinho pequenininho que vai destruir 3 e vai dominar. Ele vai ser o 8º rei, que remete a gente para onde, meus amores? Lá para Apocalipse, o 8º rei. E a gente vai estudar isso, se Deus permitir, com muito detalhe. Mas hoje eu só queria focar nisso para vocês, com relação a essas alianças destes 10 países que irão se unir em casamento, em aliança por interesse. E nós estamos começando a ver estes países da Europa, os principais países da Europa e os principais países do Oriente Médio a se movimentar. As peças estão em jogo e eles estão começando a se movimentar. Comece a prestar atenção nas notícias a partir de agora. Irã, Síria, Iraque, árabes, Turquia, países da Europa se reunindo com aliança, se fortalecendo. Comece a prestar atenção, meus amores, a partir de agora. Cada vez que vocês ouvirem esses países, e o dia em que nós ouvirmos, e que eu acredito que vai acontecer tão certo como eu tô falando para vocês, porque viu o que Daniel falou aqui, para quando ele estava falando para o rei sobre a estátua? Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Ou seja, isso aqui é tão real, isso aqui é tão verdadeiro, isso aqui está tão prestes a acontecer como eu estou falando com vocês e vocês estão me ouvindo. Isso foi profetizado há 2.600 anos atrás na Bíblia. E a gente vem vendo isso acontecer nos últimos anos e nos últimos meses e nos últimos dias. Os principais países protagonistas do final da história, inclusive Rússia, que é Magog, também movimentando as suas peças para caminhada final da batalha final da Terceira Guerra Mundial, da batalha do Armagedon, que é a que a Bíblia nos diz que vai ser o dia em que Cristo vai descer e consumir toda essa terra com fogo, acabar com tudo. Antes disso, a gente sabe que tem a tribulação, que vão ser os 7 anos. O que eu acabei de ler para vocês aqui? Que o anticristo, que são 10 reis, e se levantará um que é diferente de todos, e o Altíssimo, e ele cuidará, vai falar mal contra Deus, e vai mudar tempos e lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, que significa os 3 primeiros anos e meios da grande tribulação. Então, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, 3 anos e meio. A gente sabe que a tribulação dura 7 anos, né? Então, primeiro o anticristo vem como paz, o que vai trazer todos os problemas, vai dominar. Desses 10 países, ele destrói 3, então ele sobe e ele vai ser o 8º rei, conforme Apocalipse 17. Ele vai governar esses 7 outros impérios, e até que ele vai supostamente trazer a paz.
e vai dominar Israel, vai dominar Jerusalém, vai fazer o acordo de paz entre Israel e os países árabes, e depois dos 3 primeiros anos e meio ele vai quebrar o acordo, ele vai se assentar no templo se julgando o próprio Deus e vai começar a perseguição contra os cristãos e contra os judeus, até que o Senhor Jesus desça pela segunda vez e destrua todos eles com um sopro da boca deles e prenda Satanás, e a gente entre para o milênio junto com Cristo. Então tudo isso, meus amores, é só uma pincelada por cima, porque a gente vai estudar isso muito profundamente quando a gente estudar Daniel e Apocalipse, mas hoje eu gostaria de falar isso para vocês, porque eu queria deixar muito claro para vocês e para vocês ficar de cutuca ligada aí. Por quê? Porque a gente está começando a ver esses países se movimentarem. Os países da Europa e os países do Oriente Médio, todos eles em função do petróleo, todos eles em função da crise econômica, mas todos eles estão se movimentando. Presta atenção a partir de agora. Começa a observar. E o dia que a gente ouvir, se juntou 5 países da Europa, Itália, Grécia, sei lá, Alemanha, França, e vamos colocar, digamos, a Turquia, ou a própria Ucrânia. Não sei vocês, assim, mas eu ando com uma pulguinha atrás da orelha com essa Ucrânia e com esse Zelensky. Eu ando com uma pulguinha atrás da orelha, assim, sabe? E os 5 países do Oriente Médio, com Iraque, Síria, que tá aí fazendo acordos com Putin e com Putin, né? com China e com países árabes. Então, Irã, Iraque, Síria, árabes. Aí tem coisa. E tudo aquilo que já estava escrito aqui, meus amores, estamos seguros no livro profético mais verdadeiro. Então, todas essas informações que passam pra gente, sabe, ajuda a gente ter mais ou menos uma ideia do que está acontecendo, mas lembrando que a gente sempre vai ser mal informado. Lembrem-se sempre que a mídia sempre vai pender pro lado que interessa a eles. Agora, se existe uma mídia que não pende para lado de ninguém, que só pende para o lado da verdade, que é o lado certo, que é o de Deus, essa mídia aqui. E essa mídia aqui, há 2.600 anos atrás, nos descrevia que chegaria um dia em que 10 reinos se uniriam na terra para resolver o problema do mundo, e que destes 10 reinos sairia o anticristo, que seria o príncipe que supostamente trairia a paz para o mundo, até que ele se revelasse como quem ele realmente é, o monstro, a besta do Apocalipse, o anticristo, e que buscaria destruir os cristãos até que Cristo venha para restabelecer o seu reino milenial, o reino milênio, com Cristo e com a igreja e com os seus. Meus amores, a Bíblia profetizava, a Bíblia é a verdade e só não enxerga quem não quiser. Então, eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais, e que a partir de agora vocês fiquem de antena ligada para esse G10, que muito provavelmente nos próximos dias e meses ele vai surgir. E o dia que ele surgir, se preparem porque a gente vai para casa. Para aqueles que ainda não têm compromisso com Deus, mas pra gente que tem compromisso com Deus, que somos filhos de Deus, vai ser o dia mais feliz. O dia que eu ouvi nas notícias, se uniu o G10, eu falei, opa, agora a gente vai. Então, meus amores, eu quero que vocês tenham essa mesma alegria que nós, os filhos de Deus, temos, de saber que tudo isso logo vai acabar. Essa é a nossa esperança. Logo a gente vai embora desse mundo. Logo a gente vai ficar livre de tudo isso e vamos viver por toda a eternidade num reino de paz com o nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.